para quem está na estrada agora, para quem está na cidade de São Paulo. Inclusive, porque isso é repercussão aqui no exterior, viu, Pedro? Isso aí. Quantos são os pontos de bloqueio que nós temos nesse momento no estado de São Paulo por conta desses protestos, hein, Coronel? Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia. Pedro, bom dia a todos. Já são 32 pontos que a polícia liberou. Eu não tenho agora o número exato dos pontos que estão sendo interditados, mas a polícia está negociando em todos eles. Nós montamos um gabinete de crise ontem à noite, a Polícia Militar já montou. Hoje já estamos a caminho para uma reunião com o secretário-geral Campos, para que a gente decida em relação às decisões últimas do STF. Mas a Coronel Camilo. Oi. Bom dia. Bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte, como é que faz, né? Quer dizer, isso tudo tem que ser produto mesmo de negociação, né? Porque assim, aquilo tem aquelas jamantas imensas, né? Caminhões, etc e tal. Quem os move é o caminhoneiro. Como é que faz isso, né? A polícia tem chance, porque a gente ouve decisão da justiça, o ministro tal, o juiz tal, o desembargador determinou a liberação da rodovia. Mas como é que faz para liberar, né? Vai pegar o caminhão no MUC e colocar do lado na estrada, né? Vai fazer como? Eu queria que o senhor explicasse na prática a dificuldade das forças de segurança de lidar com uma situação como essa. Na verdade, a polícia pode agir em todo o estado, tem condições de fazer, mas o uso da força sempre é o último recurso. Então a ideia é sempre negociar. E normalmente na negociação os caminhoneiros colaboram e acabam eles mesmos tirando os caminhões, né? Nós já tivemos pontos aí com 30, com 40, com 160 caminhões que na negociação entenderam a necessidade de sair e acabaram retirando, né? É lógico que se for necessário existem guinchos, mas isso acaba demorando, acaba prejudicando mais o cidadão. O ideal é a negociação. Agora, isso tem sido conseguido no estado de São Paulo. A polícia tem negociado com a maioria deles, eles têm entendido, muitos produtos perecíveis, ambulâncias, hospitais. A gente vê que até alguns lugares eles comentam, a gente está deixando a ambulância passar, mas o congestionamento que ficou lá já atrás já está impedindo que a ambulância chegue até naquele pedaço. Então agora, desde ontem a polícia montou esse gabinete, está estudando as principais vias, e está focando nesses pontos principais para a movimentação, principalmente aquelas vias que não têm uma alternativa tão fácil para desviar o fluxo de veículos. E a ideia é que em pouco tempo aí a situação volte ao normal, até por causa das decisões que foram tomadas pelo STF. E em alguns lugares no estado de São Paulo, só para terminar, precisa um trabalho inclusive em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, porque eu tenho vias que têm ali a competência dos dois e dependendo do acesso, precisa ter uma forma coordenada. E sempre o menor trauma, a gente sabe que é um direito de manifestação, que tem o direito de ir e vir, e a polícia sempre vai para aquele que prejudica menos, seja os manifestantes, seja o cidadão. Mas a ideia agora é trabalhar e focar para que o cidadão consiga circular no estado de São Paulo livremente. É o que está acontecendo na maioria das rodovias, tá? Deixar bem claro para a população que a maioria do estado está normal. Isso temos alguns pontos, inclusive pontos de visibilidade que está sendo interrompido, e nesse nós estamos negociando. É isso que eu gostaria de saber com o senhor, Coronel. Sônia Blota, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Na verdade, os nossos ouvintes estão com muita dúvida do que está acontecendo, até porque tem muita informação falsa circulando. Qual que é a situação real? Porque aqui no exterior essa notícia está chegando também, e com essas imagens que quem está nos acompanhando no YouTube vê fogo em pneu, quer dizer, são imagens muito graves. Qual que é a real situação? O que é fato e o que é fake news? Então vamos lá. Primeiro, não temos nenhum confronto, não temos nenhum problema, não temos nenhuma pessoa ferida, nada disso. A situação está normal, dentro do possível, lógico, né? E temos vias, são manifestantes, são os caminhoneiros que estão se manifestando, todo mundo tem o direito, é um direito constitucional, e não temos, totalmente controlada a situação no estado de São Paulo, não há problema ao cidadão, a maioria está indo para o seu trabalho normalmente. E nós temos algumas vias grandes que acabaram sendo interditadas até para dar visibilidade ao movimento de manifestação, que a gente acha Coronel, que já cumpriu o seu papel. Oi. Esses caminhoneiros estão sendo multados? Todos eles estão sendo anotados, né? Agora provavelmente uma boa parte será multada, principalmente aqueles que não
obedecem à negociação, né? Ou seja, naquele momento se não querem obedecer a uma ordem determinada. De alguns momentos, de alguns locais tem que tirar o caminhão, não tem como. E aí esses provavelmente estão sendo anotados, serão multados, não tenha dúvida nenhuma. Mas a ideia não é sair multando todo mundo, não. A ideia é negociar e fazer com que eles compreendam a necessidade de sair. Entendemos que os caminhoneiros já cumpriram o seu papel de manifestação nesse momento, então já dado o recado. Vamos pensar um pouquinho do outro lado também, né? Lembrando lá, o meu direito vai, né, até onde começa o do outro. Então, o direito de manifestação está sendo exercido e agora precisamos também proteger o direito de ir e vir. E essas decisões devem caminhar para essa linha agora, na defesa do outro direito constitucional de ir e vir. Isso deve ser decidido nesse dia agora para frente, em ações no estado de São Paulo. Mas só terminando para a Sônia, externamente, para deixar tranquilo, né? O estado de São Paulo está normal, aliás, o Brasil todo está normal. Nós temos aí só problemas de deslocamento pontuais em alguns estados, né? O estado de São Paulo é muito grande, nós temos aí alguns pontos em que estão sendo bloqueados, 32 deles já foram liberados, e a ideia é liberar os outros em conversa com os caminhoneiros. Essa é a melhor forma, a negociação é a melhor forma. Coronel Camilo, qual é a situação de manifestações dentro das áreas metropolitanas? Eu estava vendo agora na tela da Band News TV uma manifestação na Marginal do Rio Tietê. O que é que tem dentro das cidades? Então, já está liberada a Marginal, né? A Marginal é um ponto sensível, aliás, as duas marginais passam um fluxo de veículo muito grande, né, para todo lugar do estado. Na conclusão do Rodoanel isso vai melhorar um pouco, mas por enquanto muitos veículos ainda passam por dentro da cidade. E a Marginal, nesse momento, a informação que eu tenho é que ela está liberada, está trafegando normalmente. Coronel, deixa passei por ela. Deixa eu te perguntar uma coisa que tem me preocupado muito, é o Pedro Campos aqui. Nós vimos alguns vídeos, não do estado de São Paulo, de policiais aprovando esse movimento dos caminhoneiros, dizendo que estão com eles. O senhor deve ter visto também, porque isso está circulando pelas redes sociais. Repito aqui, não aconteceu no estado de São Paulo. A polícia de São Paulo está fazendo esse monitoramento? Tem policial envolvido nessas paralisações nas rodovias aqui em São Paulo? Olha, não tem da policial da ativa, nós não temos da ativa nem policial civil, militar, científico, nós temos notícia de nenhum envolvimento, pelo contrário, estão todos aí trabalhando e negociando com os caminhoneiros. Algum pode ter feito manifestação, mas provavelmente seja veterano. E tem uma coisa, Pedro, muitos estão se dizendo policiais, estão ali com uniforme camuflados, mas a gente percebe que muitas vezes não são policiais. Aqui em São Paulo a polícia é extremamente legalista, profissional, sabe da sua responsabilidade, do seu dever e principalmente é muito comprometida com o cidadão. Nós temos aqui policiais de primeira linha, bem capacitados, uma educação continuada forte, mas principalmente o sentimento de dever do policial de São Paulo é fora do comum. Falo isso com muito conhecimento. Comandei a Polícia de São Paulo por 3 anos. São pessoas especiais, têm plena consciência da sua responsabilidade e defender o cidadão de São Paulo para que ele possa viver e ter qualidade de vida. E nesse momento está sendo prejudicado pela greve dos caminhoneiros, que passou da hora já, né? Na nossa visão, essa greve já demonstrou, essa manifestação, né, não é uma greve, essa manifestação aí por descontentamento já passou o seu recado. A ideia agora é negociar e convencê-los a sair. E aí estudar outras medidas se isso não acontecer. Sendo certo que nossa primeira opção sempre é convencer de que eles têm que liberar as vias. E onde isso não acontecer, aí vai estudar o que vai ser feito. O senhor falou em reunião de comitê de crise agora, não é, Coronel? O senhor está indo, inclusive, para ela e fala na possibilidade de adoção de outras medidas caso essa paralisação, esse bloqueio das estradas continue. Quais são essas outras medidas? Qual é o rol do qual dispõe a Polícia de São Paulo, Coronel? Isso vai ser decidido agora, né, a melhor forma. A ideia é continuar negociando, identificar as vias principais para, de alguma forma... Mas pode haver um endurecimento? Oi? Pode haver um endurecimento por parte da polícia? A Polícia de São Paulo, ela está pronta para qualquer atitude que possa ser necessária para garantir a segurança, o direito de vir das pessoas. Mas a gente vai estudar a melhor forma e, com certeza, aí o uso da força será a última hipótese a ser utilizada. Não pretendemos fazer isso, não é a ideia da Polícia de São Paulo. A Polícia de São Paulo é trabalhar sempre com a negociação, inclusive fazendo rotas aí de desvio, se necessário,
Mas acreditamos que não acreditamos aí em alguma coisa mais séria. Nós acreditamos aí que vamos chegar a um bom termo nas negociações com os caminhoneiros. Tomara. Secretário Executivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Álvaro Camilo, participou ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes dessa cobertura que estamos fazendo dos protestos em rodovias em todo o país.